para que possamos todos juntos agradecer a Ele pela oportunidade de aqui estarmos, estudando e trabalhando em nome da doutrina espírita, este Consolador prometido, capaz de acalmar nossos corações e de nos estimular nessa grande jornada da evolução. Pedimos humildemente, Mestre, que derrame suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, para que estes estudos e reflexões possam ecoar em nossas almas e nos estimularmos, nos encorajando à transformação moral. Abençoa nosso amigo Gelson para que possa continuar neste trabalho, nos conduzindo às reflexões profundas a respeito de nós mesmos. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, são tempos de trabalho de ano que vem, né? Acho bem interessante. Quem sabe depois manda esse material para lá. Eu não ficar fazendo 2 trabalhos lá em Porto Alegre aqui, né? Era um trabalho maravilhoso, acho que merece toda essa pesquisa, que é uma forma de otimizar e realmente poder depois aprofundar os temas que estão sendo propostos para o estudo. Então, estou de parabéns com essa proposta do ano que vem. Quero agradecer as balinhas, os remedinhos, tá? E você não incomoda agora, né? E, então, de manhã a gente viu um pouco do conceito de individuação, o conceito de self, em relação com o ego. Tem algumas perguntas aqui que a gente pode trabalhar. Mas antes disso, eu quero trazer mais alguns exemplos da questão da manifestação do self. Né? Porque o Jung tende a dizer que toda vez que o self se manifesta, ele gera uma experiência chamada luminosa. O luminoso é um termo do Otto Hahn, do Rudolf Otto, que quer dizer o terrificante e o fascinante. Então, toda experiência que é maior do que a gente, que não cabe em nós, que gera, então, ao mesmo tempo, um estado de, emocional de pavor e, ao mesmo tempo, de deslumbramento. Né? Então, a experiência com o divino, com o self, tem de ser uma experiência luminosa, que para Jung é parte da experiência religiosa. Mas com isso a gente não quer dizer que o self só se manifesta em momentos assim grandiosos, a ponto de derrubar a gente, de ficar de quatro, assim, né? Porque, como a gente viu que o self é uma manifestação da nossa consciência espiritual e, ao mesmo tempo, ela se manifesta também como mensagens para nós, no sonho daquela paciente da árvore, o self pode estar tomar qualquer forma, como uma tentativa da vida comunicar para a gente essa realidade maior, transcendente, né? Agora, então, na verdade, essa experiência luminosa não depende só do self, depende da nossa capacidade enquanto consciência, enquanto ego, de também estar sensível a essa experiência. Ou seja, nossa capacidade de se espantar, de se surpreender com a vida em cada momento. Né? Os gregos tinham estesia, a ideia de beleza para os gregos tem muito a ver com isso. Para os gregos, beleza não era uma forma
específica de determinar o que era belo, o que era feio, mas sim, belo era aquilo que era suficientemente forte para chamar a sua atenção. Então, a estesia, estese, no grego, que está ligada com uma suspensão da respiração. Aquele parado, aquela morte por segundos súbito diante de um espanto diante da vida. Então, o belo é aquilo que nos deixa suspenso, surpreende e nos coloca em todo esse lugar de espanto. Então, isso é a beleza dos gregos. Então, é a capacidade de a gente poder se surpreender, se espantar em cada momento da nossa vida. Agora, no almoço, eu estava falando com o Mauro, né, a gente está falando das ruas de Curitiba, que são muito parecidas com Porto Alegre, tem umas ruas bastante em costa de copa, sabe, tudo verdes, né? Mas a gente mora na cidade, a gente não dá bola para isso, a gente não se espanta mais, a gente passa, nem enxerga. Se fosse um turista em algum, né, de outro lugar, ó, que coisa linda, um ipê florido, um jacarandá, que lá em Porto Alegre tem muito florido. Então a gente vai perdendo, a gente vai anestesiando a nossa sensibilidade, né? E acaba perdendo essa capacidade de poder se espantar, se surpreender com a vida e reconhecer o belo em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer movimento que a vida se apresente, né? E Joana tem um texto dela que ela diz: não te permitas concessões desconcertantes que anestesiam a razão e perturbam os sentimentos, né? Então, se a gente acaba ficando submetido aos nossos complexos, né, e nosso ego se identifica com eles, a gente acaba anestesiando essa razão e perturbando os sentimentos. Em vez de se espantar com a beleza da vida, a gente fica um ser espantado. Essa é a diferença de ser um ser complexo e um ser complexado. Você tem duas escolhas. Ou está no ser complexo ou no ser complexado. Bem, então a gente viu que o self, ele nos propõe uma tarefa, um mito de significado, e que é a forma, então, do ego poder contatar o que é maior. Então diz assim: sabemos que ninguém pode ser maior do que é. Nós, os pequenos, ou seja, o ego, não temos escolha, não temos de ver aquilo que somos da forma mais adequada possível. Mas, como nos diz Edgar, sempre há algo que o pequeno pode acrescentar ao que é maior. Essa possibilidade se dá quando a coisa pequena encontra a grande personalidade, que é um termo para o céu, podendo servi-la. Jung é o psicólogo que nos apresenta essa relação, nos relata essa trajetória de um longo processo de transformação interna e de renascimento a partir de esse outro ser. Então isso é bem importante, gente. Daí isso nos dá o papel do ego dentro do processo da relação com o céu. Então a gente diz que o ego é um mau senhor, mas é um ótimo servidor, quando ele se propõe a servir. Então, o papel do ego é servir a essa grande personalidade, a essa consciência maior, essa consciência mais profunda. E Jung, ele tem uma frase que resume isso, e diz o seguinte: a consciência do homem foi criada para, reconhecer que sua vida tem um sentido maior. 2, estabelecer uma relação adequada com essa força maior que dá esse sentido. 3, buscar dar expressão e servir essa força. 4, conquistar um grau ótimo de realização na vida através dessa força. Então esse é o papel do ego, da consciência. Reconhecer que nossa vida é movida pelo céu
que o self nos compromete a uma condição que nos diz respeito a uma tarefa, um mito pessoal, e que a gente tem que executar da melhor maneira possível, então, as tarefas desse self, dando à vida uma qualidade e uma realização de, junto com os pais, fazer a siesta, que todos eles têm, parte da tarde, todos dormem. E no determinado da tarde, os pais convidam ela para fechar, e ela põe a mãozinha na cintura e diz, bem séria para os pais, que ela não vai tirar a siesta, porque ela não precisa disso. Isso não é nada, do ponto de vista prático, insignificante. Mas essa conduta da criança, com essa clareza dela, e colocando de maneira tão espontânea e tão segura essa realidade dela, que é diferente daqueles pais, é uma experiência de céu. Daquilo que diz respeito à natureza verdadeira dela e não da cultura da qual ela está reencarnada. Tipo, isso não me pertence, isso não faz parte da minha natureza, então eu não preciso fechar. Então, isso vai ser um self que a criança tem manifestações espontâneas que é muito singular e que diz a respeito já, até muitas vezes, dessa trajetória espiritual dela. E das dicas que a vida nos dá do que cabe àquele espírito se comprometer e desenvolver enquanto tarefa, enquanto desafio da sua vida. Né? Que está ligado a essa ideia que os gregos também tinham, que todos nós temos um daimon, né? Um espírito tutelar, um protetor, que vem lembrar o que a gente veio fazer, né? Porque a gente tem de esquecer quando reencarna. Então, esse daimon, esse espírito, tenta se colocar em contato com essa memória original daquele compromisso que a gente vem realizar aqui. E essa memória, esse lembrete, não se dá só por uma intuição, se dá por manifestações na vida, que são lembretes também, e um despertar para essa consciência do self. Porque o self chega um momento que ele quer ser despertado, chega um momento que ele quer se realizar. Então, geralmente, isso acontece na crise da meia-idade. Aos 42 anos de idade, por aí, esse self, claro, o self está sempre mandando mensagens, ele está buscando caminhos, mas na crise da meia-idade, esse confronto do eixo ego-self, ele é mais intenso. O self quer realmente ocupar o lugar dele como o centro da psique. E se o ego não consegue reconhecer e sair dessa posição de senhor para poder tomar a posição de servidor, começa a haver um conflito importante, um conflito existencial nessa fase da vida. Tá? Então a gente tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, que diz o seguinte: existe um tempo definido para o ego terminar sua formação, já que no início da vida ele não está formado, ou está sempre em formação? Então, o ego, enquanto estrutura, ele vai se formando no início da vida. Ele tem um ego estruturado. Mas, essa estrutura não quer dizer que ela seja fechada, é uma estrutura dinâmica. Enquanto tal, o ego está sempre também em processo. Assim como os complexos outros, o ego também está sempre em processo. Em cada fase da vida, o ego tem que se adaptar às exigências, tanto de fora como internas. Ou seja, por exemplo, quando eu entro na adolescência, é um turbilhão de questões que começam a surgir. É uma fase de desafio de eu sair de um corpo infantil, de um estágio emocional de dependência, para começar a conquistar meu lugar no mundo. Onde tem uma série de questões egóicas que antes não tinham, que começam a se apresentar como necessidade em relação ao meu processo de individuação. Então, em cada fase da vida, matrimônio, filhos, lutos, desafios na vida, o ego vai ser chamado
a se trabalhar também, a ser confrontado e dar conta de questões que pode ser que antes não era presente no processo daquele indivíduo. Então o ego também está sempre em processo. Agora, claro que o que acontece? Há uma estrutura egóica. Se essa estrutura já é frágil por natureza, por uma série de questões, esse processo das etapas da vida pode se tornar cada vez mais pesadas a ponto de eu não conseguir dar conta daquele processo. Ou eu posso, me superando, ganhando confiança, e reunir forças e conseguir mudar aquela fragilidade de um processo inicial da minha existência. Então, a gente tem sempre chance de mudar, mas algumas estruturas nossas a gente não muda naquela vida. Inclusive algumas imagens egóicas. Porque esses traços do ego, muitas vezes, são marcas e condições consequentes da nossa vida passada, e da qual é importante se manter assim. Assim como eu tenho limites físicos, da qual, de repente, eu não tenho como mudar nessa encarnação, é uma estrutura minha, assim como eu tenho uma estrutura de corpo, um tamanho, uma cor de olho, um tipo de cabelo, e isso não muda, algumas estruturas psicológicas também não mudam. A gente pode lidar melhor com elas, pode trabalhar elas, mas elas não mudam. E às vezes a mudança não é favorável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia estágio no Hospital da Brigada Militar, na época eu era estudante, e apareceu um jovem muito desmilinguido do ponto de vista do ego. Um ego raquítico, né? Malnutrido, com uma autoestima baixa, temperado, achando que ele não era capaz, que ele não tinha recurso interno, que não tinha potencial, então ele se achava um bichinho do mato, né, fora do mundo, incapaz de sentir a vontade no mundo. E isso fazia ele ser um bichinho humilde, um bichinho assim retraído, né? Daí a gente vamos tratar esse bichinho, né? Vamos dar uma alisada nele, vamos nutrir ele com afeto, construir uma autoestima, né? Dar um verniz também, para ele ficar mais bonitinho, né? Se autopromover como pessoa também, ele merece também isso. Então a gente foi trabalhando no sentido de fortalecer aquele ego, renovar a estima daquele indivíduo, e ele foi se sentindo, ele foi engordando, foi pegando corpo, começou a se sentir fortinho, começou a admirar a si mesmo, e ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos. Uma das sessões ele saiu, ele teve uma fantasia e teve um sonho. Numa das sessões que ele saiu, ele estava indo de ônibus para casa e fantasiou em assaltar um banco. Então ele falou assim, como seria bom se eu assaltasse um banco, se esse rico, tal, lá. E mais ou menos na mesma época ele teve um sonho que ele era um lagarto se movimentando numa estrutura de ferro. E aí quando eu levei para a minha supervisora, era estudante de psicologia, ela se assustou muito com isso, porque o lagarto é um animal de sangue frio. Ele não tem sangue quente. E o ferro também é um metal frio e duro. Então a alma dele, ela é uma alma fria, desumana, de um sangue não quente, não humanizado. Então no caso dele, a vida bater nele, deixar ele desmilinguido e capenga, era bom. Então se eu tratar ele muito bem, depois daquele bichinho maravilhoso, começa a crescer garra, né? E quando são pequenininhos, são maravilhosos, quando crescem, um monstro, né? Então, não era bom eu ativar o ego dele muito, fortalecer o ego dele, porque ele não tinha consciência, gente. A consciência dele, a natureza dele era muito primária e muito perigosa. Então, vou dizer assim que isso é muito relativo, né?
Porque a autoestima não é só uma questão de autopromoção, né? De passar um dia no spa e ser embelezado. A autoestima é um processo realmente de tomar consciência de um valor pessoal, mas um valor que é de vida, um valor que é um valor também em relação ao seu. Na verdade, ele não estava criando uma autoestima, estava criando um complexo de poder, que parece autoestima, mas era poder. Porque o Jung diz, onde não há amor, entra o poder. O poder é o substituto do amor. Então, vê o perigo disso. Né? Eu era um jovem estudante, não tinha consciência dessa dimensão, mas os sonhos começaram a alertar para isso. Né? Então, muitas coisas do ego, de dificuldades egóicas, elas também têm uma serventia e um papel educador para o nosso espírito. Então, quando a gente quer... Então, assim, por isso que o Jung diz que o processo de individuação é a gente ser crucificado com Cristo. Ele vê a imagem da crucificação não uma imagem negativa que a tradição judaico-cristã fez da imagem crucificada, mas ele via a imagem de Cristo crucificado como estar suspenso entre dois polos opostos e viver o sofrimento dessa polarização. Então, mais do que o ego, então a minha consciência tem um aspecto, o meu inconsciente traz outros aspectos e eu estou sofrendo a tensão entre esses opostos. Se eu suportar essa tensão, se eu ter dignidade, capacidade de levar a minha vida mesmo com essa tensão, isso gera transformação. Que é aquilo que eu falei do terceiro elemento, que é o self, que emerge trazendo a solução para o meu conflito. Então, muitas vezes, o conflito não é controlar a realidade. Né? O ego não é o fortalecimento enquanto eu controlar a realidade. Não é uma proposta heróica, onde o ego tem que ser eficiência, eficácia e desempenho. Não. O ego maduro é o ego que consegue reconhecer esses valores e saber viver, suportar ou trabalhar em favor deles, até para superar, mas não nesse jogo de poder, que é muito comum a gente fazer um movimento egóico que é de poder. E um vai dizer que, na verdade, esse encontro do ego, muitas vezes, não é um self, é uma vivência de derrota. Então, eu trouxe dois parágrafos do Jung que são meio longos, mas são muito belos, muito bonitos, vale a pena a gente poder ler. Então, ele diz, esse outro ser é a outra pessoa em nós mesmos. Está falando do céu. Uma personalidade maior, amadurecendo em nós, o amigo interno da alma. Por isso que temos conforto quando encontramos um amigo e o companheiro detectado no ritual, tal como a amizade entre Mitra e o Deus Sol. Mitra é um Deus perto. Essa é a representação da amizade entre dois homens, que é sempre reflexo externo de um fato interno. Revela a amizade com aquele amigo interno da alma. Revela aquilo que a natureza por si mesma gostaria de nos transformar. Aquela outra pessoa que nós também somos e mesmo assim nunca conseguimos atingir. Então, vocês veem, a ideia dele é de uma meta que não é assim numa encarnação para atingir. Nós somos aquele par de Dióscuros, que são dois irmãos gêmeos, da mitologia. Um era mortal e o outro imortal. Um deles mortal, que é o Hebe, e o outro imortal, o espírito. É que o pessoal lê o Jung sem entender, né? Mas ele é um grande Hermes, está revelando coisas importantes ali. E estamos sempre juntos, sem jamais conseguir
transformá-los em um só completamente. Então, claro que a gente não vai fazer uma fusão entre a consciência egóica e o self numa encarnação também. A gente foi vendo que a gente vai adquirir nova consciência cada vez maior, até chegar o momento que ego e self possam se tornar uma coisa só. Mas isso é um processo muito lento e difícil. O processo de transformação luta para aproximar-nos um do outro. Mas a nossa consciência sabe e resiste, pois a outra pessoa parece estranha e misteriosa. E porque não podemos nos acostumar com a ideia de não sermos capazes de lidar com essa outra pessoa dentro de nossa própria casa, nós devemos preferir ser eu e nada mais. Mas nós somos confrontados com esse amigo interno ou esse sujo. E se ele é nosso amigo ou um sujo, ou seja, um inimigo, isso depende só de nós. Então, o que Jung quer dizer com isso? Que a nossa relação com o self vai depender da nossa consciência egóica. Quanto mais aquela atitude unilateral que eu falava com você de manhã for rígida, for de um ego que não cede, mais o self vai ser visto como uma ameaça para o ego. Tá? Não como um amigo. Por isso que a experiência de ser ego, se esse self se apresenta como um amigo ou como um sujo, como inimigo, depende da nossa postura do ego. Porque o self vai sempre tentar compensar a atitude equivocada do ego. Mas o ego às vezes não quer aprender. Não quer abrir mão do seu controle. Não quer perder a ideia de que ele é o centro da psique. E ele não é. E quanto mais eu resisto, mais oposição tem. E aí o conflito é complicado. Daí o conflito é difícil, porque daí eu estou identificado com a persona, eu acho que eu sou o dinheiro que eu tenho, eu acho que eu sou a beleza do meu corpo, eu acho que eu sou o status social, né, que eu conquistei, eu acho que eu sou a tal cultura, e eu não sou nada disso. Isso, como eu falei para vocês, são fantasias que me pertencem para eu poder experienciar, mas não é o meu self. Né? Mas se eu fico preso nisso, meu self, quer dizer, começa a gritar, olha, tem coisa maior do que isso. Tua realidade é outra. Né? E enfim, a gente resiste. A experiência do self é uma experiência de um inimigo, de um sujo. Mas não porque ele é nosso inimigo. Porque a gente o vê assim em função da nossa atitude inconsequente. E a outro parágrafo que é muito importante do Jung diz o seguinte: com a interpretação para o lado psicológico, surge uma grande mudança, pois a partir do autoconhecimento, que a Joana está sempre falando, né, a proposta do ser consciente, do autoconhecimento, resultam certas consequências éticas. Tu vê, a mudança psicológica, a individuação, é uma mudança ética. Isso o Jung está dizendo ao psicólogo. Ele não é moralista, ele não é espírita, mas está dizendo que a mudança é ética, mudança de valores, daquela consciência que não é só racional, daquela consciência profunda de falar, que não são apenas objeto do saber, mas também impelem para uma execução na prática. Então a gente tem um compromisso com a vida. Naquela atitude religiosa que ele falava, que religião é uma atitude cuidadosa para com a vida. Sem dúvida, essa depende também da dotação moral de cada um. Mas como nos ensina a experiência, não convém fiar-se demasiadamente nela. Porque às vezes a moral é moral coletiva. Né? Por via de regra, tem ela, porém, da mesma forma, limitações tão acanhadas como a inteligência. Depende tanto de uma como da outra. O si mesmo, ou seja, o self, que gostaria de realizar-se, estende-se para todos os lados, ultrapassando a personalidade do eu,
de acordo com a sua natureza abrangente, ele é ora mais claro, ora mais escuro do que esta, e assim coloco eu a tal ponto de problemas das quais ele bem gostaria de esquivar. Então, muitas vezes o self pode se manifestar como sombra. Fracasso ou a coragem moral, ou a compreensão, ou as duas ao mesmo tempo, até que o destino finalmente acabe por decidir a sorte. Jamais faltam ao erro razões opostas, de natureza moral e racional, que nem se pode nem se deve pôr de lado, enquanto elas ainda se servem de apoio. Pois somente então alguém se sentirá em um caminho seguro, quando a colisão de deveres se resolver por si mesmo e se alguém se tiver tornado vítima de uma decisão que foi tomada independente da nossa cabeça e do nosso coração. Ou seja, querendo tu não querendo, gostando não gostando, se isso te pertence, isso vai te ser colocado no teu caminho. Essa questão vai emergir na tua vida. Nisso se manifesta a força luminosa do si mesmo, que dificilmente poderia ser experimentado de outra maneira. Por isso, a vivência do si mesmo significa uma derrota do eu. Olha só que forte o que o está dizendo. A experiência do self é sentido como uma derrota para o eu. Então, alcançar esse contato com o self é poder abrir mão da nossa segurança, é poder abrir mão do nosso controle, é uma derrota dessa visão autocentrada do nosso ego para sair desse lugar de ser aquele que controla a realidade e se tornar realmente um servidor. E isso, e o self não pergunta se tu tem capacidade ou não. O self não pergunta se tu já se preparou ou não se preparou. Se tu lembra do teu compromisso ou não. Se tu tem que ir para o teu trabalho cuidar do teu filho. Ele não quer saber disso. Tem coisas que é da consciência, gente. Atravessar a rua é do ego. Se eu não olhar para o lado, o carro vai me picar. E o self não vai fazer nada com isso. Se eu tiver que ter relação e não usar camisinha, eu posso pegar uma doença sexualmente transmissível. Então, tem coisas que é papel do ego fazer. Mas tem coisas que, mesmo o ego fazendo ou não querendo fazer, se impõe como uma questão do self. E eu vou trazer, hoje a gente viu duas músicas lindas do Milton Nascimento, Encontros de Despedidas e Ânima, que são músicas que falam de uma realidade extremamente sensível e profunda das nossas almas. E o Milton, eu vou pegar o exemplo dele para falar um pouco dessa relação ego-self. O Milton, a mãe dele morreu quando ele tinha 2 anos de idade, e os pais adotivos tinham uma relação muito próxima com a mãe dele. Só que, quando a mãe morreu, eles estavam numa outra cidade de Minas Gerais, e o Milton começou a deprimir como criança, não comia mais, e começou a desfalecer. E essa amiga da família, que se tornaria depois os pais do Milton, a senhora acordou um dia e disse para o marido dela: nós temos que ir buscar o Milton. A gente tem que acolher o Milton e ele está precisando de nós. E ele, naquela época, era uma época de bastante dificuldade de acesso das regiões, era Juiz de Fora, a cidade que eles iam, era assim, um dia de viagem, uma aventura. E eles foram, prontamente o marido acolheu a ideia dela, e eles chegando lá, o Milton correu, quando viu a mulher, correu nos braços dela, e quando ele chegou, ele desmaiou, e no desmaiar, ela consegue pegar ele, porque ele quase bate a cabeça numa pedra, e podia ser algo
fatal para ele. Então, esse momento encerra já uma experiência muito forte do juízo emocional. Tanto para ele, que é uma criança pequena, que almeja por algo que ele não sabe, está deprimido, e essa mulher que intui e vai em direção a esse filho que ela depois adota como filho dele. E o Milton se criou uma pessoa muito melancólica, com tendência a depressões. A gente sabe que ele teve alguns episódios depressivos, e com 20 anos ele foi numa casa espírita. E quando ele chegou nessa casa espírita, ele entrou, ficou na meia, na porta, metade do corpo dentro e fora, porque tinha certo receio, e a entidade chamou, pode entrar. Chamou ele e disse para ele que ele não podia ser triste, que ele devia superar a sua tristeza, não deixar se abater por ela, porque ele tinha uma missão muito importante. Então, nesse momento, a gente vê, de um lado, o eguinho, melancólico, triste, lutando, um adolescente de 20 anos, de outro lado, já o self dele, né, através da mensagem espiritual, dizendo, tem algo que te pertence, da qual tu tem que realizar e que é importante. Bem, daí a entidade falou assim, que dia é hoje? E o meu falou, tal dia. Daí a entidade falou para ele, daqui 3 meses, tu vai estar numa situação totalmente diferente, que vai mudar a tua vida. E 3 meses depois, ele estava no Maracanãzinho, tocando travessia, e ele daí se torna um cantor conhecido, né, por todo o país, depois mundialmente. Então ele muda a vida dele, e ele tinha algumas sensações estranhas também. Tinha momentos que ele perdia o foco da consciência e ele não sabia o que acontecia. E isso aconteceu várias vezes. Uma vez ele estava fazendo um filme com o Rui Guerra e viu uma lula no mar e foi em direção à lula e perdeu a consciência e caminhou. Aquele mar do Nordeste maravilhoso, parece um piscinão, né? Então caminha, né? Caminhou. Quando ele acordou, ele viu as luzinhas na cidade já anoitecendo. Ele tinha andado um monte de não sei quanto tempo, que ele levou, quantos metros ele andou, mas ele não tinha consciência disso. E mais tarde, ele também, num show que ele fez, numa música, ele perdeu a noção e dançou, que ele é um cara muito introvertido, dançou, cantou como nunca, que o pessoal da banda ele falou, o que aconteceu contigo, Milton? Parece que não era você. E passou seus anos, uma mãe de santo da família Caymmi, amiga da minha família Caymmi, a família Caymmi falou, Milton, tu não quer conhecer a fulana? Vai lá ver a fulana. O Milton então foi falar com essa mãe de santo. Ela o levou para uma cachoeira e disse para ele que ele ia ter uma terreira, que ele confiasse nas entidades e que ele ainda vai ter uma terreira dele, só dele. Ele achou estranho, porque ele tinha medo, um pouquinho mas ele sentia que tinha alguma coisa estranha. Ele falou, não, mas tu vai ter tua terreira. Daí ele foi numa outra casa espírita e um outro médium, junto com uma entidade, falou para ele a mesma coisa. Milton, nós estamos te visitando de vez em quando. E ele lembrou daí da situação do mar e daquele momento do palco onde ele cantou sem tomar consciência do que ele fez. Diz, eu sei que estão me visitando, em tal data, em tal situação. Ele e a gente vai continuar te visitando. E digo mais, tu vai ter teu próprio centro. Confia. Então olha só o trabalho interno dele. Se as mensageiras dele que ele não confia, isso é um processo do ego dele, da dificuldade emocional dele, do aspecto melancólico, da história de vida dele. Mas não tem como ele evitar de ser confrontado com isso, porque a questão não chama. Aí, ele estava viajando para o interior de uma cidade, que eu não lembro qual é, uma cidade bem pequena que nunca tinha recebido artista.
Ele estava num estágio coberto, estágio de colégio, cantando com aquele povo simples, e de repente ele falou que tudo foi ficando diferente, que as pessoas todas se iluminaram, como luzes se iluminando, né? E que ele começou a ter uma sensação emocional bastante forte, um estado de luminosidade, uma experiência de céu luminosa, né? Simples. Ele estava cantando com um povo de uma cidade interior, sem grandes plateias, ou seja, não precisa ter uma experiência, né? Eu não precisava estar cantando em Nova York, com um público de milhões de pessoas. Não, eu estava no interior do Brasil, num lugarzinho chinfrinho, que nunca tinha ido nenhum artista cantando para aquele povo. E de repente, naquela experiência, as pessoas se iluminaram e aí caiu a ficha para ele. Agora eu entendo, o meu palco é a minha terreira. Agora eu sei o que quer dizer que eu vou ter meu próprio centro espírita, minha própria terreira. A minha terreira é meu palco, onde a divindade vai poder se manifestar e ajudar as pessoas. E ele tomou consciência daí da sua tarefa, do seu processo enquanto mito pessoal. E poder servir a essas forças espirituais, levando sensibilidade, alegria e mensagens de amor, de paz, de otimismo, e assim por diante, para as pessoas que o... Né? Então, isso é uma experiência de céu. Isso é um encontro do ego, do Milton, que não deixou de ter uma opção depressiva, que não deixou de ter problema, que não deixou de ter que lutar nos seus processos internos, mas o chefe não perguntou para ele, tu pode, tu não pode. Vai de qualquer jeito. Né? Então, esse momento é uma derrota para o eu. E se a gente sabe aceitar, como Milton aceitou, e se entregou e soube confiar, ele consegue fazer o seu processo de individuação. Bem, gente, então vamos ver mais algumas perguntas agora. Então vamos pegar aqui mais algumas do ego. O que acontece com o ego quando desencarnamos? Foi mais ou menos o que eu já falei para vocês. Quando a gente desencarna, a gente continua tendo ego. O espírito não consegue ter. Nós temos um espírito muito já maduro, né? Mas o ego também, a gente também continua com os nossos complexos quando desencarnado, né? Se eu desencarno como homem, eu continuo com a minha imagem masculina, mas o espírito não tem sexo. Então, minhas forças femininas estão dentro de mim, mas também não estão ativadas como espírito. Então, na verdade, os complexos continuam, o ego continua, só que o ego é relativizado, como você falou, né? A gente amplia a nossa consciência, é um ego mais lúcido, dependendo, claro, da condição do espírito. Né? Se for um espírito muito debilitado, numa situação X de equívocos, ele vai ter esse confronto com o self quando desencarnar. E aí ele vai ter que viver a sua sombra, vai ter que se confrontar com a sua sombra. Então, tem muitos espíritos que depois que desencarnam, ficam num processo de tortura mental, de confrontação interna e de autoobsessão, muitas vezes. Né? Então, esse processo psicológico continua no plano espiritual, só que com variações, para melhor ou para pior, dependendo das nossas condições aqui, né, gente? Tá? Se o self é o centro ordenador e unificador da psique, o grande regente, com o significado de self maturo, a que o espírito Joana de Anjos se refere no livro Psicologia da Gratidão. Bem, isso já é um processo de amplificação da Joana de Anjos em relação à proposta do Jung. Na psicologia junguiana, se usa um self com S maiúsculo para falar desse self como centelha divina, como um arquétipo ordenador. E um self, a escola americana, fala de um self minúsculo, para falar de uma condição
que é da experiência de se sentir pleno, mas não de uma plenitude real, de se sentir inteiro. Então ele já faz uma diferença entre o self de S maiúsculo e o self de S minúsculo. E a Joana de Ângeles, reconhecendo que o self, numa das dimensões que ela utiliza, é o espírito, ela não pode reconhecer esse self apenas como algo de uma consciência já realizada, porque como o espírito está numa jornada evolutiva, ele tem também condições de se apresentar melhorando. Enfim, não preciso gritar. De se apresentar também numa condição de imaturidade. Então ela já começa a falar, isso já é realmente um trabalho genuíno da Joana, não é a do Jung, né? É a compreensão psicológica de uma psicologia espírita, de um self imaturo, daquele espírito que representa a totalidade, que continua sendo o grande regente do processo, que o espírito é o regente do processo, só que é um self imaturo, ou seja, um self que ainda não despertou para um nível de consciência maior, porque ainda está numa faixa evolutiva inferior. Né? Então, claro, o que ela quer dizer com isso, né, gente? Que chegar ao self é chegar numa consciência espiritual. Mas se a minha consciência espiritual ainda é imatura, mesmo que eu tenha... Por isso que muitas vezes o ego é tão importante assim. Porque para aqueles espíritos, a Joana a gente fala isso mais de uma vez na literatura, aqueles espíritos que são muito rudimentares, que estão numa faixa evolutiva muito primária, a persona e o ego são importantes. Né? Por quê? Porque a persona e o ego vão criar, digamos assim, um campo de restrição para aquele espírito e de educação. Daí é como se o self divino tivesse projetado fora e não nele, porque ele não tem condições de abarcar ainda as leis divinas. Porque a gente vai projetar o self sempre em alguma coisa, gente. Assim como a gente falava hoje que a gente está sempre em relação com o self de alguma maneira, e que a plantinha busca a luz. Ou seja, a gente sempre elege um Deus para nós. Ninguém vive sem Deus. O Jung vai dizer. Agora, basta saber que Deus a gente vai escolher para a nossa vida. Alguns escolhem o dinheiro como Deus, alguns as drogas, alguns o sexo, mas sempre vai ter alguma força que nos rege como se fosse uma força superior da qual a gente acha que dá sentido à nossa vida, mesmo que seja equivocado. Então, para esses espíritos que têm o self imaturo, ou seja, o espírito em si imaturo, o ego e a persona é adequado, porque se eu sou um espírito que tem uma tendência assassina, por exemplo, né, imaturo, eu tendo um pai positivo, cerceador, que me coloca numa rédea curta, tendo uma persona de uma sociedade puritana, como uma sociedade protestante, onde eu tenho que me confrontar com regras e condicionamentos, aquilo é necessário para mim, que sou ainda imaturo psicologicamente. Né? Então ela já está falando do self imaturo, para poder entender daquele self, que é a condição de espírito, que ainda não atingiu um grau de consciência espiritual mais trabalhada. Mas, de qualquer maneira, mesmo o self imaturo, existe o self com S maiúsculo, que é aquele self que é o aspecto divino em cada um de nós. A consciência interior, onde está a lei divina escrita dentro de cada espírito. Esse sempre vai ser o self com S maiúsculo, né? Independente desse self imaturo. Então, por isso que é difícil, realmente, muitas vezes, a gente compreender isso. Porque a gente está falando de um self, o self, a descoberta do si, a gente poder realizar o si, o self. Como realizar o self é imaturo? Né? É que ela está agora começando a trazer que existem selfies imaturos.
porque o self ali é o espírito. Então, quando ele está falando de self imaturo, ele está falando do espírito imaturo. Quando ele está falando do self enquanto imagem divina, ele está falando dos potenciais divinos, do arquétipo daí como força ordenadora por carregar dentro da gente a centelha divina dentro de nós. Então são conotações diferentes, tá? E aí, junto com isso, tem uma pergunta que tem relação, que é: não compreendi quando você falou que o self se manifesta como sombra. Bem, então, eu vou dar um exemplo para vocês, também de novo, parecido com o exemplo das crianças nas ruas de Porto Alegre. Um jovem empresário suíço vivia numa cidade tipo Zurique, uma cidade grande, e se tornou um grande empresário e com muito recurso financeiro. Mas ele começou a ter sintomas psicossomáticos, vertigem, outros sintomas, e também desenvolveu um problema cardíaco. Ele buscou médicos e terapia, e ele tinha um sonho recorrente. Sonho recorrente quando aquele sonho que se repete, insiste, e seguidamente então ele nos assalta de alguma maneira. E nesse sonho recorrente, ele via um velho, um maltrapilho, um velho, uma expressão que para ele era assustadora, que o perseguia, que corria atrás dele. E no sonho ele tentava fugir do velho. E era muito sofrimento emocional, porque quanto mais ele tentava fugir do velho, o velho não corria como o velho, corria como gente nova. Então, por mais que ele corria, o velho estava atrás dele, e ele não conseguia se libertar do tal velho, né? E se sentia daí então ameaçado por aquela imagem, que para ele era uma imagem negativa, ameaçadora, e que ele entendeu como se fosse uma sombra dele. Uma sombra, porque era um velho desleixado, desgrenhado, com um aspecto físico de descuido, o cabelo era embaraçado, tinha uns dentes podres, uma face feia. Então ele achou, puxa, é uma sombra minha, né? E o terapeuta resolveu fazer uma imaginação ativa, que é uma técnica que a gente pode fazer, né? Que é muito interessante, que é tu deixar que aquela parte interna tua se manifeste espontaneamente, num convite para um diálogo. Você pode fazer com uma emoção também. Então, digamos, angustiado. Então, tu se relaxa, se concentra e diz: que parte minha está angustiada? Ou quem é isso? Quem é esse dentro de mim? E tu convoca aquela parte, se apresente como uma forma de personificar aquele conteúdo, e tu poder se relacionar com aquele conteúdo para poder entender que questões estão ali envolvidas. Como ali já tinha uma personificação, que era a imagem do velho, então, na verdade, o convite do terapeuta foi apenas chamar o velho para conversar. Então, agora tu não vai fugir do velho. Não te preocupe, estou aqui, tu está comigo, não vou deixar o velho te pegar, ficar em paz, vamos conversar com esse velho. Então tá, a pessoa entrou em processo de relaxamento, entrou em contato, e o velho se apresentou, aquelas condições todas, maltrapilho, mal cheiroso, com os dentes podres, desgrenhado. E aí o cara pergunta pro velho: o que tu quer de mim? O que eu te fiz? Por que tu me persegue? Qualquer coisa desse gênero. O velho responde: para te salvar. E aí o cara fala: como? Sim, eu não estou te perseguindo para te fazer um mal. Estou te perseguindo porque tu não quer me ouvir. E eu sou aquela parte tua que tu abandonou. E aí esse velho representava toda a infância dele. Porque ele tinha sido um rapaz que tinha sido criado no meio rural suíço, junto com a natureza, com rios, com animais. E tinha uma vida muito contemplativa, muito positiva. E aí, quando foi para a cidade grande, ele enlouqueceu, né, por dinheiro, por ser famoso,
e esqueceu toda a vida dele de comunhão com a natureza. E o velho, eu sou a natureza que tu precisa de contatar. E se tu perder o contato comigo, tu vai morrer. E morrer mesmo, fisicamente, né? Então, eu estou tentando chamar a atenção, porque eu estou assim porque fui abandonado por ti. E eu não peço muito, velho, falou assim. Uma vez por semana, uma vez por mês, tu ir para o mato, né? Dar uma passeada, sentir o cheiro de bosta de vaca, colher flor do campo. Tá tudo bem, já fico feliz contigo, então ele não vai sofrer mais do coração. Então, agora estou dizendo que a perda de conexão com a natureza interna e com a vida fez ele fazer essa doença psicossomática. Então, o self aí está representado como uma sombra em relação ao ego. Tá? Porque o ego não... Lembra que eu falei para vocês que quanto mais unilateral a consciência, quanto mais rígido for o ego, quanto mais ele apenas vê só um lado da moeda, ele está negando o outro lado. Daí o outro lado tem que berrar, tem que gritar. E aí o self, como diz o Jung, se manifesta como um inimigo, como alguém a nível de sombra. Então, todo encontro com o self é também um encontro com a nossa sombra. A gente não consegue chegar no self sem trabalhar nessa sombra também. A ânima e a sombra, o ânimos e a sombra, são condições para a gente chegar no self. Tá, gente? Porque como é que a gente vai chegar no self se a gente não olhar lá no lado nosso escuro? Não tem como. E nosso lado escuro também pode esconder o self. Por isso que os alquimistas falavam que o ouro está no charco, que a pérola pode estar no estrume, porque às vezes naquele lado escuro da nossa personalidade também tem potenciais criativos escondidos, que trabalhados despertam realidades importantes, necessárias para chegar nessa consciência do self. Então, e o self tem uma sombra também. Tá? A Joana diz isso. A sombra do self. Daí não é o self como sombra, é o lado escuro do self. Tá? O Jung é radical. Ele vai dizer que Deus tem sombra. Ele vai colocar isso em Deus. O Deus também tem uma consciência. E precisa do homem para se tornar consciente. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, é difícil de compreender. Mas Jung tinha essa ideia que o Deus também tem um lado escuro. Mas de qualquer maneira o self tem um lado escuro. Claro, se a gente é espírito, né, nós também temos a sombra do self. Então tem a sombra. O que a gente quer dizer com isso? Que tem a sombra das nossas condições pessoais, daquelas coisas que estão ligadas com a nossa vida atual, mas tem sombras mais profundas, que é do nosso espírito, e que não estão, digamos assim, ensaiadas nesse momento, mas que pertencem ao self, pertencem ao espírito. Tá? Então, tem uma sombra que também é do self. E muitas vezes, alguns problemas psicológicos têm a ver com essa sombra que a gente não enxerga. E que muitas vezes se manifesta de uma maneira indireta na nossa vida. E isso é bem complexo. Eu posso dar um exemplo para vocês. Uma moça que tem uma síndrome de pânico, e ela fez muitas vezes nos anos de psicanálise, 8 anos de psicanálise, e ela sempre compreendeu a síndrome de pânico em função de uma mãe fóbica e um pai muito agressivo. A mãe sempre colocou para ela que o mundo era ameaçador, que o mundo era feio, que o mundo era perigoso. A criança saía, essa mãe ficava ansiosa, não via a filha como capaz. Então, uma imagem negativa, desqualificante da filha, como se a filha não fosse capaz de ir para o mundo. Então, mandando uma mensagem que esse mundo era muito difícil, que esse mundo era ameaçador, e que, então, trazendo uma ideia de fragilidade egóica para ela. E um pai muito ríspido, muito duro, muito punitivo. Na adolescência ela teve muitos conflitos com esse pai. E aí, depois, com o tempo, na medida que ela foi amadurecendo, frente às obrigações da vida, do trabalho, de ter uma família, ela fez um pânico. Né? Como se a vida começasse a ficar difícil mesmo para ela, e ela então gerasse essa
crise de ansiedade, porque o pânico é uma crise de ansiedade. E, claro, então ela justificava toda a história dela em cima dos elementos dessa vida, né? Daí ela me procurou, a gente começou a trabalhar, daí eu comecei a tirar já do pai e da mãe, porque, claro, os pais e as mães têm uma dinâmica importante na formação da nossa personalidade, mas nós que somos reencarnacionistas, sabe? Compreendemos que a questão é muito mais profunda, não podemos culpar a mãe e os pais e achar que tudo está centrado neles. É muito poder do pai para a mãe, né? Você sabe que mãe é poderosa. Nós vamos cuidar da mãe, vamos dar um tempo para ela também, vamos dar uma trégua para a mãe, porque sempre a mãe é culpada, né? Então, e aí a gente foi trabalhando, que talvez esse pânico fosse uma forma de ela perder o controle desse ego, porque ela era muito controladora, muito egóico. E será que esse pânico não é uma forma de tu aprender a confiar? Esse pânico não é necessário para quebrar um pouquinho? Se tu entender isso, o pânico vai embora. A gente começou a trabalhar de uma outra forma os sintomas dela, começou a entender, veio os sonhos. E até que ela contou uma coisa que ela nunca tinha relatado, que me surpreendeu. Porque ela fez uma caixa de areia. Tem uma técnica onde tem uma caixa de areia na dimensão do campo visual humano e tu cria cenas através de miniaturas. Tem um monte de bonequinhos, a gente faz coleção de bonequinhos. Daí, quando o pessoal vai a primeira vez que vai no consultório, eles olham para a caixa de areia. Tu atende criança? Eu falei, não. Essa é a brincadeira dos adultos, né? Então, eles vão para o chão e ela montou uma cena e ela pegou vários soldados, canhões, e botou a Torre Eiffel ali no meio dos soldados, e ficou muito impressionado com aquela imagem que ela fez, que foi espontânea, e dizia, puxa, como essa imagem me traz medo, como essa imagem me toca. Eu falei, então deixa essa imagem te tocar, o que ela te traz, que sensações, para onde te leva. Ela lembrou que desde pequena, ela tinha medo de barulho, fogos, né? O pessoal ia na beira da praia, assistia os fogos do Ano Novo, e ela se segurava que todo mundo alegre, feliz, mas sempre era meio assustador para ela. E ela me lembrou que teve alguns sonhos de guerra. Eu comecei a pensar que será que esse pânico não é um resquício? E ela sempre teve filmes de guerra, filmes assim, e ela tinha sempre assim uma postura de guerra com o pai. Ela via na relação com o pai, ela tinha sempre uma relação de morte, como se ele fosse um inimigo, né? E aquilo mobilizava muito emoção. Será que ela não foi realmente alguém que guerreou na Primeira Guerra, na Revolução Francesa, desencarnou, está reencarnado agora, e tem esses requisitos emocionais que geram pânico, né? Então, a gente não sabe, é difícil de acessar. Então, às vezes tem certos aspectos que são mais profundos, que se reatualizam no drama atual. Então, isso vai ser projetado na vida, no pai, na mãe. Então, a gente vai ter que projetar o self em alguma coisa, tá? E a primeira figura de self da criança é o pai e a mãe. Porque é o Deus para a criança. É a autoridade máxima da criança, né? O pai e a mãe encarnam a lei divina no primeiro momento na vida infantil, né? Então, no ciclo de formar este ego self, o que vai acontecendo? A criança, ela está numa postura onipotente, ela está egocentrada, porque ela precisa se sentir como centro do mundo para poder ser reconhecida, ser valorizada, mas ao mesmo tempo ela tem que ser frustrada, porque ela não pode ser o centro do mundo, tem que ter um equilíbrio. Então ela começa naquilo que eles chamam de uma participação mística, ou seja, uma fusão entre o ego infantil e o self da criança, o espírito, né? Ou essa imagem divina na gente. Então ela acha que é o self, acha que ela pode tudo, quer todo brinquedo para ela, não quer dividir com os irmãozinhos, com os coleguinhas, ela teimosa, ela quer dizer não, aquelas impotências infantis que conforme a fase vai mudando um pouquinho, mas que a criança tem. Bem, até que acontece alguma coisa que a vida frustra ela. A mãe dá um castigo, o pai ralha, acontece alguma coisa que a vida não responde como ela gostaria, e é uma cisão do eixo do self. Ela se separa do self e se sente
um serzinho abandonado, ou seja, foi expulsa do paraíso, nesse momento. Daí ela fica apartada do self, fica dissociada, né, alienada do self, até que ela se recompõe, ela pede desculpa ao pai e para a mãe, que é o self na vida dela, e ela vê que ela não é o self, o pai e a mãe, que tem a lei, que tem a escola, a professora, tem um monte de self na vida dela. Daí ela se recompõe com o self de, não, eu vou obedecer, eu vou ser um pouquinho mais humilde, vou aceitar as regras, até que ela começa a viver e esquece de novo, ela acha que manda em tudo, que pode tudo, até que a vida vem de novo e dá um corte. Então, durante o processo da formação do ego, vai ter vários momentos de identificação e onipotência com o self, de alienação pelo corte dessa relação do ego com o self e de reaproximação do self. E conforme for a experiência desse ego com o self, ela pode ficar num desses estágios. Tá? Então, e daí tem duas condições que são perigosas. Ou o ego inflado, aquele que se acha que é Deus, acha que pode tudo, no caso de um psicopata, né? No caso de pessoas que são muito onipotentes. Então ele se acha o próprio self, acha que pode mandar em todo mundo, fica bravo quando a vida não responde conforme ele quer, fica agressivo, não quer dar nada para a vida, só quer exigir da vida, se acha nas condições de querer que todo mundo seja escravo dele. Então é um ego inflado, um ego que não fez a separação do eixo do self. Ele está identificado com o self e pensa que é o self. E o outro extremo é o ego alienado, aquele serzinho que foi cortado pela vida e se sentiu, o que eu fiz de errado para Deus não me querer mais? E daí ele se sente que não é merecedor do amor de Deus. Ele está alienado, ele está fora da vida, como se fosse um filho adotivo não legítimo da vida, pedindo permissão para tudo, né? E aí não se sente merecedor, então está alienado do seu self. Ele não se vê como podendo ser também um self. Então, esses duas condições, do ponto de vista egóico, é muito negativo, porque os dois é uma falsa imagem da realidade psicológica. Numa porque eu estou identificado com o self, e eu não sou o self, eu sou apenas um ego, eu sou um self enquanto uma condição que me pertence, mas não pela persona, não pelo ego, não pelos complexos, mas eu me possuo desse lugar, me sinto Deus, daí eu acho que posso também gerir a vida de todo mundo, ou ao contrário, eu me sinto uma pessoa que não tem um self, que não tem um lugar para recostar meu ombro, minha cabeça, de ser amado, de ser compreendido, e mais ainda, eu não tenho porque eu fiz alguma coisa de errado, e não mereço isso. Então ele fica alienado da vida, e não se sente merecedor de estar na vida. Então, essas duas condições são muito prejudiciais para a individuação, porque impede daí desse movimento, porque a vida é movimento, é dinâmica, é fluxo, né, de ações, de emoção, de mobilização. E se eu estou alienado da vida, né, eu estou preso numa função muito limitadora. E se eu estou inflado, eu não consigo dialogar com a vida, vou colocar em condições positivas necessárias para que haja um processo de transformação. Porque eu acho que já estou pronto, né? Não preciso mais de nada. É o mundo que está errado. Então, eu acabo impedindo esse processo de individuação. Então, esses dois casos são muito negativos. E fora isso, tem as nossas sombras espirituais que a Joana falou da sombra do self ou do self imaturo. Então, está falando desse espírito que ainda não atingiu um estágio de consciência espiritual ainda mais elaborado, né? Bem, tem uma outra pergunta. Como lidar com a neurose quando ela tem a ver com o outro?
como lidar com a neurose quando ela tem a ver com o outro. Medo que um filho passe pela mesma situação traumática que passei. Primeiro, a neurose nunca tem a ver com o outro. A neurose sempre é nossa, gente. A gente vive a neurose no outro, né? A gente projeta a nossa dor, o nosso medo, as nossas incapacidades no outro. Então a gente vive o drama da nossa neurose no outro. Mas a neurose não é o outro, é sempre a gente. Tá? Então, se uma pessoa nos mobiliza muito, seja por que motivo for, mesmo que ela seja uma pessoa desagradável, mesmo que seja uma pessoa chata, mesmo que seja uma pessoa agressiva, mas se ela me mobiliza é porque ela mexeu com coisas minhas, que eu tenho dentro de mim, que tem a ver com ela. Então o problema não é ela. O problema são questões minhas que são mexidas pela presença dela. Porque se eu estou com as coisas resolvidas, eu sei lidar com o chato, eu sei lidar com o agressivo, eu sei lidar com a pessoa que é intemperante e assim por diante. Então as neuroses sempre são nossas, né? A nossa incapacidade, por algum motivo, de lidar com uma situação. Então, se eu tenho medo que aconteça para o meu filho o que eu passei e me traumatizei, eu estou projetando no meu filho esse medo que eu não elaborei. Eu estou vivendo esse drama na pessoa dele. E claro, daí eu estou carregando em cima dele uma carga emocional que é minha. E isso vai limitar ele, né? Como no caso dessa paciente, que a mãe dizia que o mundo era difícil, perigoso, que ela não vai para o mundo, tu não é capaz, olha só, tem assalto, olha, tem essa pessoa agressiva, olha que o trânsito. E aí a criança diz, meu Deus, né? Eu não vou ficar em casa, porque ir para o mundo é entrar numa dimensão terrível. Então, e isso é uma coisa que acontece, gente. Toda vez que nossos filhos passam por uma etapa de nossa vida que a gente não elaborou, aquilo vai mexer com a gente. Então, se eu tive dificuldade com a minha sexualidade, não tenho consciência, quando meu filho chegar na adolescência, começar a se masturbar, começar a mexer no saco, começar a ter fantasia, olhar a pornografia na internet, a minha filha queria olhar para os rapazinhos, isso me incomodar, é porque aquilo está mexendo com a minha sexualidade mal resolvida. E aí eu vou me incomodar. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa para pais de filhos que estavam na evangelização, e uma mãe falou assim, levantou da plateia e comentou, eu tenho uma irritação com meu filho quando ele vai se masturbar, aquilo é uma afronta comigo, é um desrespeito. Coitado do guri, né? Está descobrindo o corpo, né? E ela se sentia agredida pelo filho, né? Então, e se ele olhava para ela um pouquinho mais, ela já lembrava da masturbação e ficava incomodada. Então, na verdade, o problema não é o filho, não é que ele está agredindo ela, mas ela lida mal com essas questões e vê nele o processo que é dela, porque projeção e transferência é um fenômeno psicológico que está em todas as relações, sem exceção. Sem exceção. Você vai ter algum nível de projeção nossa em qualquer relação, seja com o filho, com o marido, com o esposo, com o irmão, com o colega, sempre a gente vai projetar alguma coisa. É impossível, no grau evolutivo que a gente está, na nossa consciência, que é muito limitada, não projetar alguma coisa. Impossível. E impossível a gente não transferir alguma coisa para o outro. A gente sempre vai atualizar na relação do outro, que é a transferência, aspectos mal resolvidos e de papéis que a gente estabeleceu na nossa infância. Isso já é uma lei. Por quê? Porque a vida é circular, gente. A vida é circular. Então, o nosso passado, ele sempre volta em novas configurações, novos cenários, para trazer de volta aquilo que eu não resolvi. Então, a gente precisa olhar para o passado, para saber o que aconteceu com a gente. É só a gente prestar atenção de como a gente reage e lida com a vida. Porque nosso passado está ali. Está ali no nosso comportamento. Está ali na nossa forma de perceber, de fantasiar, de reagir emocionalmente frente à vida que nos apresenta.
Né? Então, como eu falei, a vida é um espelho. Toda a realidade é um espelho que tenta refletir e nos aproximar de nós mesmos. Então, a projeção não é só um mecanismo de defesa, porque eu não quero ver, então, o meu lado ruim, daí eu vejo no outro que eu não vejo em mim. Não, a projeção é uma tentativa de sabedoria divina da vida, de poder aproximar da gente, coitadinho. Ele pensa que está resolvido, mas está lá o bicho dentro dele. Quando ele não pode ver, eu vou aproximar devagarinho, né? De vez em quando ele vê o bicho, que coisa horrível, mas não sabe que o bicho é ele, né? Então ele vai se acostumando com aquilo, até para poder, depois você, puxa, isso sou eu, e eu não sabia que isso era eu. Então, a projeção é uma tentativa de trazer para perto de nós aquela realidade que ainda a gente não consegue se confrontar de maneira honesta, de maneira ainda emocionalmente tranquila. Né?